Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Cultura, o programa que conecta você à cultura em São José dos Campos. E sabia que agosto é o mês do folclore? Eu estou no Parque Roberto Burle Marques, o famoso parque da cidade, e é aqui que fica o Museu do Folclore de São José dos Campos. No programa de hoje, com a ajuda de 3 mulheres incríveis que conhecem tudo sobre esse lugar, eu vou mostrar para vocês tudo o que podemos encontrar aqui nesse museu que guarda a história do povo joseense. O museu oferece atividades super diferentes, interessantes, que muita gente nem imagina que eles oferecem aqui. Fica aí, assiste o programa que já eu conto para vocês sobre essas atividades e como vocês podem participar. Agora vamos lá conhecer o museu. Então agora a gente vai começar o nosso passeio aqui no museu. Quem vai me guiar é a educadora Angélica Bellucci. Angélica, obrigada por nos receber aqui. E conta pra gente como que é o seu trabalho aqui no museu. O que é mediar uma visita aqui? Obrigada pela oportunidade. Então, mediar é um bate-papo, né? As pessoas chegam, olham, ficam curiosas, fazem perguntas. A gente vai respondendo e aí assim elas vão se encontrando aqui dentro. Uhum. E essa sala aqui, ela é a de entrada do museu, né? A Sala São José dos Campos. Sim, a Sala São José dos Campos é uma sala de acolhimento, onde acontece a primeira conversa, as apresentações, é isso. Essa sala fala de um pouquinho da arte dos figureiros, né? Figuras. E eles se inspiram no dia a dia deles para confeccionar suas figuras. É aqui que se inicia a exposição permanente, né? A atual exposição permanente, não é isso? Sim. Que é sobre? Patrimônio imaterial, folclore e identidade regional. E o resumo dela, assim, dessa exposição atual? Então, aqui nós falamos de cultura popular, de uma forma geral. Aqui nós falamos de arte, profissões, religiosidade, festas, identidade. Então, daí, vamos lá conhecer o resto. Aliás, você me apresenta, né, o resto, então? Claro que sim, vamos lá. Angélica, essa daqui é a sala Tecnologias, né? Sim. Explica um pouco melhor, assim, como assim tecnologias? O pessoal costuma fazer esse tipo de pergunta para você? Sim, as pessoas ficam assustadas quando entram aqui, né? Eles pensam em tecnologia sempre com eletrônicos, né? E, no entanto, a tecnologia é tudo aquilo que vem para melhorar o nosso dia a dia, né? Aqui nós estamos falando um pouquinho de arte ainda, né? De decoração, porque o folclore preocupa-se também com o belo, né? Com o decorar. Temos os crochês, aqui as rendas de picote. Ainda falando de arte, artesanato em papel, o banco esculpido em madeiras. Profissões. A gente fala de ofícios artesanais e da capacidade que nós humanos temos de criar de acordo com as nossas necessidades mais imediatas. Aqui é o cantinho a mesa de um sapateiro, o cantinho aqui falando de pesca. São os objetos de um ofício, né? Exatamente. Rede de pescador. Isso mesmo, ofícios tanto do campo quanto da cidade. Sim, né? que foi desenvolvido Exatamente. Aqui uma casa de farinha, aqui o folclore estuda papel e função. Aqui nós estamos falando da função que cada um tem dentro da produção da farinha de mandioca. O tipiti também utilizado para farinha, para secar, a mandioca para fazer a farinha. Sim. Vamos lá para a próxima sala. E agora a gente vai passar por 2 salas, é a sala Religiosidade e a Santos de Fé. Angélica, explica pra gente o que a gente encontra nessas 2 salas. Aqui a sala das religiosidades, nós estamos falando primeiro da liberdade, né, que temos de escolher aquela religião que mais nos convém e que isso está garantido na lei, né, na Constituição. E temos alguns elementos, né, mostrando algumas religiões aqui do Brasil. Aqui são presépios aqui, Angélica? Sim, trabalho também dos figureiros, né? Essa daqui é a sala Santos de Fé. São santos, todos os santos daqui são negros, não é? Como é que é a história da sala? Então, essa sala aqui nós estamos falando principalmente de igualdade, né? Aqui as imagens estão em harmonia, né? Ocupando o mesmo espaço. Aqui todos são santos, todos são negros,
muito embora cada um represente uma religião diferente. Importante isso. E essa sala que linda, colorida, divertida, né? A Sala Festas. O que representa a Sala Festas? Então, aqui nós temos exemplos de festas religiosas, né? Aqui no cantinho, o Divino Espírito Santo, representado pela pomba, pela bandeira, coroa. Temos aqui as máscaras, que é de Folia de Reis. Mais uma procissão do Divino, é a Irmandade de São Benedito. Algumas representações ali nos quadros, né? Manifestações religiosas, manifestações culturais, com gado, jongo, folia de reis. Aqui nós temos o Moçambique, uma dança também muito comum nos festejos religiosos, e os instrumentos ali que animam as festas. Agora a gente está numa sala super diferente, a Sala Identidades, uma sala bem curiosa. Angélica, ela é muito importante, eu acho que essa sala, para as pessoas se identificarem, porque o Museu do Folclore tem a ver com isso, né? Sim, aqui, essa sala, você vê que nós temos várias fotos. Essas fotos são de moradores aqui de São José, foram tiradas aleatoriamente, né? E aqui a ideia é que a gente olhe para essas fotos e busque identidade mesmo, porque todos nós, apesar das diferenças, nós somos todos iguais, né? Então aqui cada um de um lugar, cada um de uma fé religiosa, profissão, algumas coisas nos aproximam, outras nos distanciam, né? E temos também os espelhos aqui nas paredes, né? Para que a gente olhe e se veja também fazendo parte desse grupo. Sim, essa sala ela fecha na exposição permanente. Acho que ela serve para isso, para causar essa reflexão assim nas pessoas, identificação. Sim, até foi bem interessante isso que você falou, porque se a gente for pensar em tudo que vimos nas outras salas, a gente vai perceber que tudo isso faz parte da nossa identidade. Angélica, e essa sala aqui? Ela já não é mais da exposição permanente, né? Exposição temporária. Essa daqui, aqui nós iniciamos uma outra exposição, Mãos que Amparam, Histórias do Parir e do Partejar. Acho legal comentar, recentemente o museu recebeu esses equipamentos para proporcionar acessibilidade aos deficientes, né, Angélica? Sim. Explica pra gente. Isso aqui é um programa de acessibilidade que o Museu do Folclore inaugurou esse ano, no início, né? Onde nós temos aqui a audiodescrição para pessoas com deficiência visual e também janela de libras para pessoas com deficiência auditiva, né? Nós temos um tablet em cada sala, temos um fone, protetorzinho, né, nesse momento que nós estamos passando ainda, né, de preocupação. Angélica, obrigada. A Angélica é uma educadora, né, como eu disse no começo, ela fica aqui para mediar as visitas no museu. Ela mediou a nossa, agradeço, é muito importante o trabalho dela para explicar tudo que tem aqui, né, ajudar nas dúvidas. E agora a gente vai lá, eu vou lá na biblioteca, né? Sim. Vamos conhecer outro espaço do museu? Exatamente, exatamente. Eu que agradeço a oportunidade. A gente está na biblioteca e quem vai falar sobre esse espaço e outro... Eu lembro que eu falei, né, que tinham projetos aqui, isso que a Francine vai contar pra gente também. A Francine Maia, gestora do museu. Francine, esse espaço aqui então, é a biblioteca do Museu do Folclore. Eu não sabia que existia esse espaço. Ele é aberto? Como que faz para... Essa biblioteca, ela é focada, né, é uma biblioteca especializada em cultura popular, folclore, e ela é aberta ao público, então para uso, acesso, né, aos livros e documentos, é só vir aqui, fazer sua carteirinha, né, se cadastrar e fazer os empréstimos como uma biblioteca comum. Esse material, tanto audiovisual quanto o acervo fotográfico, eles foram produzidos, na sua maior parte, em processos de pesquisa de campo. Então, o museu, né, a equipe do museu ia a campo identificar uma manifestação popular, né, uma festa, um saber, uma técnica construtiva, e fazia-se esse registro, né? E hoje a gente faz a guarda, então o acondicionamento adequado desses materiais, né?
tudo é higienizado, catalogado. Deve vir muita família passear aqui no parque, né? No parque da cidade. E aí o pessoal pode vir trazer as crianças para conhecer a brinquedoteca. Isso. Deve ser muito legal. E assim, a brinquedoteca encanta não só crianças, adultos também. Olha, eu toda querendo conhecer a brinquedoteca. E ficam, os adultos brincam também, é uma delícia. Legal. E tem os projetos, né, que são promovidos aqui. Eu peguei aqui alguns, Museu Vivo, Coleção Cadernos de Folclore, Ciclo de Natal, Mês do Folclore, essas atividades que acontecem às vezes aos fins de semana, né? Você pode falar um pouco mais pra gente? Ó, o Museu Vivo, o que é esse projeto, essa atividade? O Museu Vivo, ele é um projeto que o nome já conta um pouco sobre ele, né? Na nossa exposição permanente, a gente trata de saberes, né? Vários saberes, várias manifestações presentes na nossa cultura popular. No Museu Vivo, a gente convida quem detém o saber para que ele mostre o que ele faz, o conhecimento que ele tem. Então, normalmente, aos domingos, nós temos o Museu Vivo e tem uma pessoa tocando, outra fazendo artesanato e outra, né, fazendo uma comidinha. E o público, então, interage com essas pessoas, conhecendo mais sobre o saber, conhecendo mais sobre a história de quem está aqui. O pessoal chega para participar, deve ser muito legal também. É uma delícia. Então, sempre, no Museu Vivo sempre tem essas três né? Áreas. O artesão, a culinária e a música. Isso, normalmente é assim. O museu é bem interessante porque quando a gente pensa um museu, a gente logo traz a ideia de um espaço expositivo, que guarda peças antigas. Isso é o que está muito forte no imaginário das pessoas. Mas o museu é um espaço educativo, é um espaço de reflexão, é um espaço de convivência. Então o museu ele desenvolve projetos ao longo de todo o ano, né? Então nós temos as ações para receber público, então são as ações educativas, tem o Museu Vivo de final de semana, tem a coleção Cadernos de Folclore, temos, por exemplo, o Ciclo de Natal, que tem como objetivo difundir a manifestação popular que acontece anualmente nesse período de dezembro a janeiro, né, com participação das folias de reis, montagem de presépio. No mês do folclore também tem uma programação especial, Exatamente, né? Nós temos uma programação mais voltada para o público infantil, normalmente o público escolar, porque as escolas estão normalmente pensando o folclore, porque tem uma obrigatoriedade de falar sobre folclore, comemorar o folclore no mês de agosto. Então o Museu do Folclore faz uma programação para receber o público infantil. Tem o site do Museu do Folclore. Eu apresentei não, né? A Francine, a Angélica apresentou tudo que tem aqui do museu, elas me guiaram. E a Carol vai vir no próximo bloco e vai dar as informações do site do museu, tem todas as informações lá, tem os projetos, né, quando eles acontecem, dias e horários, para vocês irem participar. O pessoal tem que vir participar, né, Francine? Isso mesmo. Acessando o nosso site, as redes sociais, a população pode ficar sabendo. Porque tem muita coisa acontecendo aqui, né? Como você falou, o museu não é estático, está acontecendo e o pessoal tem que vir participar. Isso mesmo. Né? Então é isso, gente. No próximo bloco, Carol e também entrevista com uma super mulher, Angela Savastano. Fica aí que tem mais programa. No mês de agosto é celebrado o Mês do Folclore. A data celebra a importância dessas manifestações como um conjunto de costumes, crenças, lendas, contos, brincadeiras e conhecimentos que caracterizam um povo. Aqui em São José, a gente pode mergulhar no assunto no Museu do Folclore. Ele fica dentro do Parque Roberto Burle Marx, o parque da cidade. As exposições são compostas por diferentes objetos, imagens, fotos e vídeos relacionados à cultura popular da região e do Brasil. As visitações são gratuitas e podem ser feitas de maneira espontânea ou agendada. A Biblioteca Maria Amália Correia de Fone fica localizada ao lado do museu e também é especializada em cultura popular. Ela leva o nome da pesquisadora e folclorista nascida em 1918. Além de livros, o acervo da biblioteca tem mais de 4.000 documentos. Gostou de saber e quer conhecer melhor?
O museu funciona de terça a sexta, das 9 às 17 horas e aos sábados e domingos, das 2 às 17. Dá uma passadinha por lá. Então, a gente está de volta aqui no Conexão Cultura, um programa especial aí para o mês do folclore, aqui no Museu do Folclore. Eu estou aqui com a dona Ângela Savastano, ela é folclorista, cientista social, pesquisadora na área de folclore. É uma honra poder entrevistá-la. É uma mulher muito importante, uma profissional muito importante aqui. E a história do museu começou com a senhora, né? Há mais de 30 anos. Como é que foi isso? A vida vai levando a gente pelo caminho, né? E eu comecei a me interessar por folclore, já tinha mais de 40 anos, já estava formada, já tinha meus filhos, já tinha um trabalho aqui na cidade. E eu vou procurar me entrar no ritmo de estudo novamente, então fui para São Paulo fazer um curso de especialização em folclore, sem saber nada de folclore. Né? Não estava na minha... Para falar a verdade, eu acho que cultura era uma coisa que eu acho que todo mundo sabia. Cultura é erudição. Uhum. Para mim, eu Tem pensava muito isso, assim, né? não é? E, enfim, fui para São Paulo e tive a sorte de frequentar esse curso, que era de especialização. Eu tive uns professores que eu considero pessoas muito importantes na área de folclore. Eles me ajudaram a compreender o que é folclore, sabe? Mas eu tive muita dificuldade, porque eu tinha uma formação sem saber o que eu tinha de folclore em mim mesmo, né? Mas eu tinha um conceito de folclore. Eu acho que a maioria das pessoas tem esse conceito. Qual que é o conceito que geralmente tem de folclore? Coisas antigas, coisas do passado, pessoas, às vezes coisas exóticas, engraçadas, ou coisas... Coisas ultrapassadas, né? Ultrapassada, que não usa mais. E não é isso, folclore? Não, não é nada disso. O que é folclore? O que a senhora aprendeu e ensina pra gente o que é folclore? Folclore é o que você acumula dentro de você e seleciona para você a sua sabedoria. São saberes acumulados. Então, tudo que está em roda da pessoa, desde quando a gente nasce, vai estimulando essa sensibilidade na gente, que a gente aprende coisas. Esse acúmulo de saberes que a gente vai acumulando, é o nosso patrimônio material, que é chamado cultura. Está tendo visitação de escolas aqui e tem a ver com isso, né? Tem a ver, porque olha a idade dessas crianças, esses jovens, eles estão vivendo, estão na flor da idade, estão vivendo, mas eles estão cheios de saberes, que eles nem fazem ideia. Eles estão pensando que eles vêm aqui para o museu para aprender alguma coisa. Não, eles poderiam ensinar muita coisa para a gente, sabe? Por isso que nós temos um pessoal especializado aqui para dialogar com esses jovens. Folclore daqui de São José dos Campos, ele tem, né, a senhora conhece, tem as características? Tem traço do Vale do Paraíba. Está entendendo? Então, o que tem? Nós sabemos o nome de peixe, a nossa comida está relacionada com o que produzia o Rio Paraíba, agora não mais. Está entendendo? Não tanto. Mas transporte. Quem mora de um lado do rio e tem que vir para o outro lado do rio, como é que faz? Uhum. Pensa bem, tem que atravessar o rio, ou nada, ou constrói um objeto, uma canoa. Então, todos esses saberes estão relacionados com o ambiente que a gente mora, o lugar onde a gente mora. Então, essa riqueza dos saberes é que é estudado pelo folclore. E isso tem uma coisa maravilhosa, que você seleciona naturalmente, sem fazer prova. Você seleciona aquilo que é útil para você e é bonito, te faz bem. Que a gente gosta, né? E que a gente gosta, você vai selecionando. E por que é importante, né, o papel do museu para
reunir esses saberes e levar para o povo e para as crianças? Por que é importante para a pessoa? Porque é importante porque é isso que nós estamos fazendo agora. O museu, ele foi pensado para que as pessoas que viessem aqui começassem a pensar na cultura delas. Por que elas são assim? Aí quando você descobre que você tem esse acervo, esse acúmulo de saberes, que é rico, tá entendendo? Você tem mais assim, consciência do seu papel na sociedade. E o museu foi a maneira que nós pensamos há 30 anos atrás, quando foi criada a Fundação Cultural. A Fundação foi criada por diversas razões. Trabalhar com a cultura erudita, cinema, teatro, dança, né? Arte, né? Literatura, e da cultura popular também. Essa casa que vocês estão vendo aqui é da década de 20. Era um fazendeiro, aqui eram grandes fazendas, aquelas coisas, né? E essa industrialização, São José tem uma característica, ele é muito próximo de grandes capitais, São Paulo e Rio de Janeiro, 4 horas para você chegar no Rio de Janeiro de carro. São Paulo? São Paulo, 1 hora e pouco, né? Então, quando abriu a fundação, que eu fui convidada para ser coordenadora da comissão de folclore, eu fiquei desesperada, porque eu estava já há mais de 1 ano querendo tirar minha especialização em folclore e não conseguia, porque eu não entendia. Aí eu falei, nossa, como eu sou diferente, como eu dependo do que minha mãe fez para mim, meu pai, minha avó, mas o que a cidade, né? A cidade, o ambiente coletivo, o que foi me formando. Aí eu fiquei apaixonada, aí eu ia pesquisar, por exemplo, o Rio Paraíba. A pessoa que morava lá, morava cá, como é que fazia tudo. Não sei se vocês viram, tem até uma canoa que foi feita aqui. É o canoeiro, é o que pescava, que vinha vender o peixe no mercado, eu comprava o peixe, a gente fazia assim do peixe, o peixe mexia aquele que era bom, porque estava vivo, né? Enfim, isso é a realidade. Aí quando eu ia, pesquisava, aí para eu falar isso para os outros, eu tinha que trazer alguma coisa material para ver. A canoa, por exemplo. E daí a senhora viu a necessidade de reunir todo esse acervo? Não, porque não, né? não tinha lugar em São José dos Campos para museu do folclore. A gente levava para casa, porque não tinha lugar para guardar. Aí nós conseguimos um espaço com o Padre João da Igreja São Benedito e começamos a colocar as coisas. E finalmente aqui, que quando foi a Tecelagem Paraíba, não deixou de ser a tecelagem, abriu para a fundação Aí eles me emprestaram essa casa. Aí eu trouxe todo o material e continuamos fazendo pesquisa. Isso que você viu é resultado de pesquisa de campo. Mas já tem bastante coisa no museu viu, que o pessoal pode vir. Agora, o que é importante que eu quero falar para você? Aqui, eu acho muito importante que nós tenhamos essa exposição aqui, porque aqui é um parque e vem todo mundo. Esse público que está passeando aqui a gente chama um público espontâneo, porque eles vêm aqui, eles entram. Estão passeando no parque, o que tem aqui? Não cobra nada para entrar. Eu queria passar a manhã inteira conversando com a senhora, é muito assunto. Essa mulher é conhecimento em pessoa. Não sou não, filha, não sou não. Eu sou 90 anos de acúmulo de coisa, mas muita coisa a gente deixa para trás também, viu? Muita coisa a gente deixa para trás, porque mas é importante, porque você faz uma escolha. Selecionar o que é para si, o que é para si, vivendo com os outros. Você não é um isolado, você não vive isolado. Então você faz essa seleção. Às vezes a gente tem vontade de falar umas coisas assim,
Mas espera um pouquinho. Vamos ver. Por que será que fez daquele jeito? Eu não diria que a gente fica mais tolerante, mas a gente fica mais compreensível da vida. Está entendendo? Dona Ângela, muito obrigada, De Dona nada, Ângela. Esse papo, né, com a Dona Ângela vai ficando por aqui. Foi uma honra, repetindo aqui, foi uma honra entrevistá-la. Ó, o pessoal visitando o museu aí. Tá aí, quem não sabe. Inclusive, ó, aproveitem as informações que são passadas aí no programa para o pessoal vir visitar o museu, né, Dona Ângela? Eu gosto muito desse público espontâneo que está passeando aqui, entra. Ele se surpreende quando ele começa a pensar. Só queria que ele voltasse para discutir, para a gente aprender com eles, entendeu? É muito importante, tá bom? Então o programa vai ficando por aqui, o Conexão Cultura. Aproveitem e visitem o Museu do Folclore com toda essa informação. Até o próximo programa.